Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais nas terças-feiras. Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite aqui chuvosa, uma noite chuvosa. Não sei como aí na sua residência ou no lugar onde você está, mas que Deus esteja abençoando, cuidando da sua vida e que nesta noite Deus também lhe traga consolo e conforto ao seu coração. Nós vamos orar e logo em seguida já partimos para a nossa devocional desta noite. Senhor amado, nós te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, podemos compartilhar a palavra do Senhor e que diante desse tema, ó Deus, onde vemos sempre a expressão não temas, não tenha medo, não se apavore, vemos na tua palavra, queremos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando e confortando o nosso coração e nos auxiliando a compreender a tua palavra em tudo que ela nos ensina. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada cristã para compreendermos a presença do Senhor conosco e o quanto a presença do Senhor tem, ó Deus, uma importância para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e fala conosco. Pedimos, ó Deus, que a reflexão, que a meditação da Tua Palavra nos traga, ó Deus, um momento também de entendimento e que o Teu Espírito provoque em nós, ó Deus, essa transformação, essa compreensão do quanto o Senhor é importante para nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um outro texto da Palavra de Deus, que a mensagem não temas, ou não temerei, não temais, enfim, das várias mudanças que aparece na palavra, nós vamos encontrar aqui em Deuteronômio 5 agora, no versículo de número 5, Deuteronômio 5:5. Nós vamos ver aí então mais uma expressão, não temas. E eu quero convidar você então para ir aonde você está, abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco, pois se você ver o que está aí no capítulo de número 5, é então aquele famoso texto em que muitas pessoas conhecem, né? O capítulo 5 de Deuteronômio é a repetição dos 10 mandamentos lá de Êxodo 20. E aqui Moisés está relembrando isso para, como nós já dissemos no capítulo 1 e no capítulo 3 de Deuteronômio, né? O povo é diferente, o povo aqui é uma outra nação, uma outra geração de Israel que está ali nas portas de Canaã. E aqui o texto no versículo 5 diz: nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo, e não subiste ao monte, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Versículo 6, né? Mas aí o texto diz: porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E aqui, naquele momento, em Êxodo capítulo 19 e capítulo 20, onde os 10 mandamentos serão então falados, nós temos aqui então os 10 mandamentos sendo repetidos a partir do versículo 7 de Deuteronômio 5. Não terás outros deuses diante de mim, e assim sucessivamente até o versículo de número 21. Então, mostrando para nós aqueles 10 mandamentos ali em Êxodo 20. Porém, se você observar bem antes do versículo 5, olha só o que Deuteronômio nos traz. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que o aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe,
não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco, no monte, no meio do fogo. E aí o versículo 5, você viu aí que está entre parênteses, lembrando então de que naquele tempo, nesse tempo eu estava em pé, né? Moisés estava em pé entre o Senhor e vós, né? Ali para subir ao monte, para vos notificar a palavra do Senhor. E por que, né, que estava acontecendo aquela cena ali de Moisés entre Deus e o povo? Porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E Moisés então está lembrando isso para aquela geração. Quando nós observamos os versículos de 1 a 4, Moisés dizendo para esta nova geração sobre aquele momento, lembrando aquele momento, e dizendo a eles, porque vocês temeram, e naquele momento exatamente isso aconteceu, eles temeram o fogo, aquilo que eles estavam vendo ali no Monte Sinai trouxe medo e pavor a eles, ou seja, Deus, quando fez ali o Monte Sinai fumegar, né, e relâmpagos saindo, trovões, aquilo tudo causou espanto e medo no meio do povo. E eles temeram, porque temeste o fogo, eles temeram a forma como aquela montanha, o Monte Sinai ficou, e ali eles não subiram ao monte. E eles mesmos disseram para Moisés, aquela geração de 40 anos atrás, disse para Moisés, fala você conosco, não fala Deus conosco, mas fale você, Moisés, conosco. E Moisés, essa relação então entre o Senhor e vós, que Moisés está relatando aqui, era para lembrar ao povo, olha, eu fiquei entre vós, porque vocês mesmos pediram, vocês temeram a Deus. E interessante que naquele momento ali de temor, diante daquela manifestação de Deus diante dos olhos do povo, em que eles viram um monte daquela maneira, Moisés, porém, subiu ao monte, mas o povo teve medo, o povo não subiu. É interessante que nós precisamos avaliar esta questão de ter medo de Deus, né? Porque temeste o fogo. E aqui nós vemos um povo com medo de Deus. E aí o versículo 7 em diante, até o 21, nos fala então dos 10 mandamentos que naquele dia Moisés também recebeu de Deus. Porém, olha que interessante, né? Se você lembrar da história, enquanto Moisés estava lá no monte, o monte daquela maneira, que o povo viu com os olhos e ali teve medo, então, daquele monte e se afastou. E interessante que o texto lá em Êxodo diz que eles se afastaram do monte diante do que eles estavam vendo, por causa do medo, por causa do temor que eles tiveram ali, e pediram para Moisés falar com eles. Deus, não fale Deus conosco, porque nós não vamos aguentar diante daquela cena. Nós vemos ali depois, enquanto Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites no monte, o povo depois começou a criar seus próprios deuses. E ali no capítulo 32, então, o bezerro de ouro é criado, adorado, celebrado, festejado ali naquele momento, e o povo perdeu o temor em 40 dias. Em 40 dias foi o suficiente para o povo esquecer aquele temor, aquele medo daquele dia em que Moisés subiu, para então adorar um Deus feito de ouro, um Deus feito com as suas joias, joias essas que eles trouxeram lá do Egito. Tá vendo, meu querido irmão, nós muitas vezes agimos assim também, diante de uma manifestação de Deus, uma manifestação terrível de Deus.
talvez ficaríamos também da mesma forma como o povo, ter medo de Deus, teríamos medo naquele momento também, se víssemos um monte diante de nós, né, em fogo, em chamas, e saindo raios e trovões, como estava naquele momento. Porém, hoje em dia, e naquele momento Moisés está aqui também lembrando, logo aqui na sequência do texto, os 10 mandamentos. E isso significa que Moisés está colocando para eles a questão do temor com relação aos mandamentos, e o que nós vemos hoje é uma falta de temor quando se fala dos 10 mandamentos, quando se fala de não ter outros deuses diante de mim, que Deus diz. Nós colocamos outros deuses, colocamos outros, como Jesus mesmo diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. E hoje em dia este mamon, o dinheiro, tem sido Deus de muita gente, e muita gente tem adorado outras coisas além de Deus. E o próprio Jesus diz também que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que nós amamos, aquilo que nós adoramos, é onde se encontra o nosso coração. E nós precisamos refletir quem estamos adorando. E o temor virá, né, desse mesmo Deus, porque quando nós pensamos em dinheiro, quantas pessoas se desesperam de saber quando o dinheiro acaba? Quantas pessoas se desesperam quando uma pessoa tão amada vai embora? Né? E em vários sentidos, por exemplo, quando uma pessoa é amada no casamento e o casamento se desfaz, aquela pessoa que tanto ama, ela entra em depressão, ela às vezes até tenta tirar a própria vida, porque ela acha que não vai suportar viver sem aquela pessoa quando o casamento acaba. Quando o filho sai de casa e alguns pais não entendem esse ciclo da vida e por amor exagerado ao filho acabam então se desesperando e às vezes até atrapalhando a vida do filho e o casamento do filho e a vida do filho, seja para onde ele for, seja para um casamento, ou seja para uma atividade, ou foi morar em outro lugar, e às vezes os pais não sabem lidar com isso, porque o amor pelo filho é tão grande que ele está praticamente adorando este filho e não entende os ciclos da vida. Quando nós perdemos na ideia do luto, no momento do luto, seja um filho, seja um pai, ou seja uma pessoa querida, um amigo querido, em que nós não sabemos lidar com o luto, então a pessoa enlutada não sai daquele luto nunca. Talvez ela esteja transformando aquela pessoa tão querida num Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E fora os objetos, né? Quantas pessoas amam o carro, amam a sua casa e se desesperam quando perde o carro, quando a casa vem abaixo, ou quando por causa das questões financeiras tem que vender a casa, e essas pessoas sofrem, elas choram. Será que não estão adorando os bens? Ou seja, quando Deus está colocando o primeiro mandamento para Moisés, e agora Moisés está lembrando esses mandamentos para o povo, era para mostrar para eles: olha, vocês temeram naquele dia, temeram o monte, e naquele dia, quando vocês temeram o monte, temeram o fogo, naquele dia Deus deu as leis e que vocês ficaram temerosos. Mas hoje parece que as pessoas não têm mais temor por estes estatutos, por estes juízos do versículo 1, não tem mais temor nem para aprender, nem para cuidar e nem para cumprir, como o versículo 1 diz. E aqui nós precisamos observar a nossa vida e ver o que nós temos temido hoje, o que tem causado temor em nossas vidas. Tem muita gente que já não teme mais a Deus,
já não vai mais ao culto porque não teme mais a Deus, já não ora mais a Deus porque não teme mais, já não lê mais a Bíblia porque não tem mais o temor. E nós precisamos rever o que nós temos medo. E Deus não tem sido mais temido. Não há mais o temor de Deus, mas há temor em muitos outros deuses. Há temor em muitas outras coisas que se deterioram. Há temor em muitas outras coisas que passam. Mas o temor a Deus acabou. E como o Apocalipse nos revela como será aquele grande e último dia em que todo olho verá o que Deus fará, nós veremos ali que esse temor vai voltar, mas esse temor já não é mais o temor de respeito e um temor que leva à adoração, mas é um temor de medo e um temor de desespero, porque eles sabem que o juízo chegou. Mas aquele dia não haverá mais a oportunidade de arrependimento, porque o arrependimento agora é para agora. E no dia do juízo não haverá mais lugar para arrependimento, como não houve lugar para arrependimento para Esaú, para Saul. Então o tempo passou. O momento agora é de nós revermos quem é este Deus em nossas vidas. E o quanto nós também nos colocamos submissos a este Deus. Porque as pessoas não conhecem o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Muitos então chamam Deus do cara lá de cima, chama ele de amigo, de amigão, e como se Deus fosse um camarada tão legal. Mas não é, Deus não é assim, Deus não mudou. Do Velho Testamento para o Novo continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que cumpriu a promessa em Jesus Cristo é o mesmo Deus que também executará o juízo através do seu Filho no final de tudo. E aqueles que temeram a Deus desde o início até o fim, estes receberão a coroa da justiça. Aqueles que foram fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Estes que foram fiéis até a morte serão vestidos com novas vestes, terão um novo nome, comerão da árvore da vida e aproveitarão daquele momento maravilhoso, porque aprenderam e obedeceram e cumpriram a palavra do Senhor, porque temeram este Deus em que eles buscaram a conhecer. Meu querido, não mude, não tente levar Deus como algo subjetivo, porque Deus é real. E quando nós tratamos Deus como algo que não merece tanto respeito assim, nós poderemos cultivar aqui um sentimento em que Deus não aceita. Um sentimento que Deus não espera de cada um de nós. E o povo aqui, quando Moisés está lembrando no versículo 5, que naquele momento eles temeram o fogo, eles deveriam continuar daquela maneira por ver quem é Deus, por entender que Deus é o Criador de todas as coisas, é o soberano Senhor, é aquele que redime os nossos pecados, mas é também aquele que traz juízo sobre toda a criação, é aquele que fala conosco, mas é aquele também que fica calado quando não quer falar com ninguém. É aquele que tem longanimidade e paciência com os nossos pecados por 40 anos, como Paulo vai lembrar nas suas cartas, que ele teve tanta paciência e que suportou por 40 anos do sofrimento do povo, mas é um Deus também que a paciência acaba quando ele determina o momento do juízo. E assim nós precisamos lembrar de que Deus não deve ser qualquer Deus como qualquer outro, porque não existe os outros, só há um Deus verdadeiro, só há um Deus que é trino,
que é de um se faz em três. Só há um Deus que criou todas as coisas, só há um Deus soberano e com poder para fazer o Monte Sinai fumegar como o fez ali com Moisés há 40 anos atrás. Não existe outro Deus. Os outros foram criados pelos homens. Os outros são criados pelo nosso próprio coração, como João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós precisamos destruir esses deuses todos. Há uma música do João Manô, muito interessante, que na letra da música ele diz: quebra os 1000 deuses que eu criei dentro de mim. Então nós precisamos quebrar, pedir a Deus, quebra os 1000 deuses que existem em mim, para que somente exista um só Deus que mereça ser adorado, um Deus que mereça ser temido e adorado. Só Ele é o Deus que nos leva até Canaã celestial. Só Ele pode nos dar salvação. Só Ele pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhum outro Deus pode fazer isso. Ele deveria ser temido. Ele deveria ser respeitado e adorado, reverenciado, e não ser um objeto no meio do culto para pessoas usarem o nome dele em vão e falarem dele como se fala com uma pessoa comum. Não podemos fazer isso com o nosso Deus. Ele deveria ser adorado e temido, mas o povo se cansou. Aquele momento, aquela cena ali no Sinai, logo passou da memória, e 40 dias foram suficientes para que aquele momento, para que esse temor no versículo 5 acabasse. É um temor que não prevaleceu, é um temor que não sustentou o povo. E agora Moisés aqui está com essa geração dizendo: olha, o povo teve medo naquele dia. O povo teve medo naquele dia e eu trouxe os 10 mandamentos para eles naquele momento. É isso que Moisés está dizendo, e é isso que aquela geração está entendendo, de que, olha, não é qualquer Deus, nós estamos adorando qualquer Deus. Porque esta geração de Deuteronômio não viu o monte fumegar. Mas esta geração que agora está conhecendo desse Deus, esta geração que agora ele está falando aos ouvidos no versículo 1, para que eles aprendam, para que eles cuidem e para que eles cumpram tudo aquilo que ele está dizendo, essa aliança que ele fez ali em Horebe, no versículo 2, e que fez essa aliança com os vivos. Tudo isso eles deveriam se lembrar, de que face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. E o fogo que no versículo 5 diz que eles temeram, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E ele falou do meio do fogo. Meu querido, nós precisamos aprender a zelar por este Deus, para que a nossa vida seja então cuidada por este Deus. Pois este Deus que é temido, como Salomão vai dizer, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a sabedoria está no temor. O princípio do temor é a sabedoria, e assim nós vamos aprendendo a relacionarmos com este Deus. Uma relação não só de pai e filho, mas uma relação também de Senhor e servo. Uma relação também de Deus com o homem. Uma relação de transformação, uma relação de zelo e uma relação não de medo, mas de um respeito por quem Deus é. Se queremos Deus andando conosco, precisamos temê-lo. Se queremos caminhar e saber que na frente há vitórias para a nossa vida, precisamos temer este Deus. Não podemos levá-lo de qualquer jeito. Não podemos
adorá-lo de qualquer jeito. Não podemos ficar na sua presença de qualquer maneira. Precisamos compreender que Ele é o Deus que faz grandes coisas e que está esperando este respeito e este temor. Não medo, mas respeito e temor. O povo precisava aprender a temer este Deus e não a ter medo de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que assim a nossa vida cristã seja um pouco mais séria diante de quem Deus é e diante de quem nós somos também na presença desse Deus. Essa seriedade com Deus vai nos trazer benefícios, sim, desde que a nossa vida saiba como é temer a Deus, que não é o medo, mas é o respeito e a adoração àquele que faz grandes coisas. Do fogo, Deus falou ao povo naquele dia, e assim também do fogo, Ele também purificará a nossa vida. Que vamos orar? Senhor amado, nós te pedimos perdão, ó Pai, pois quando nós olhamos para este texto, porque temeste e não subiste ao monte, vemos ali, ó Pai, um povo com medo, um povo, ó Pai, temeroso do que estavam vendo o Senhor fazer ali no Monte Sinai. Senhor amado, não queremos, ó Deus, ficar com medo do Senhor. Queremos, ó Deus, temê-lo, respeitá-lo, adorá-lo e nos submeter a Ti, ó Deus, como servos, como, ó Deus, como filhos, como aqueles que foram, como suas ovelhas, como aqueles que o Senhor resgatou, como aqueles que foram conquistados por Ti, como escravos da justiça, como Romanos 6 diz. Senhor amado, trabalha em nós, pois o desrespeito, a falta de atitude, a falta, ó Deus, de respeito, a falta, ó Deus, de zelo com as Tuas coisas, tem mostrado, ó Pai, o quanto o Senhor tem sido negligenciado por muitas pessoas, por muitos crentes até. Perdão, ó Deus, por muitos que não sabem lidar com as palavras, enquanto Eclesiastes 5 fala para ser poucas as nossas palavras quando estivermos na Tua presença, exatamente para não pecarmos contra Ti. Senhor, quantas vezes as pessoas estão falando coisas indevidas, estão falando coisas que não deveriam ser ditas na Tua presença. Senhor amado, perdão, ó Deus, pela atitude, perdão, ó Deus, pelo comportamento, perdão, ó Deus, porque muitas vezes vemos a Ti como se fosse um mordomo que tem que fazer as nossas vontades, quando na verdade nós é que devemos servi-lo, nós é que devemos adorá-lo, nós é que devemos nos submeter à Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua palavra, a aprender da Tua palavra, a cuidar da Tua palavra e a cumprir a Tua palavra. Assim como o versículo 1 nos fala que Moisés assim fez com aquela geração, para que eles compreendessem e entendessem que é o mesmo Deus que estava ali há 40 anos atrás, é o mesmo Deus que agora os levava para a terra prometida. Senhor, ajuda-nos a temê-lo, a compreender este temor e assim, ó Deus, buscá-lo com seriedade no coração. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e te agradeço, ó Deus, por mais esse momento de meditação. Em nome de Cristo, amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite, na graça e na paz do Senhor, e vamos temer ao Senhor, vamos respeitá-lo e adorá-lo. Ele não é qualquer Deus como outros deuses, porque Deus o nosso Deus é este Deus que pode nos trazer grande pavor se não soubermos conhecê-lo mais e mais. Deus te abençoe, uma boa noite.